Boa noite. Tá bom o microfone? Estão ouvindo? Sim? Sim. O tema que eu trouxe para a gente conversar hoje é do Evangelho. Do capítulo 19, a fé que transporta montanhas. Mais precisamente, a parábola da figueira que secou. Estão lembrados dessa parábola? Essa parábola é muito rica, mas, ao contrário do que todos dizem, eu acho ela muito difícil. Porque é necessário estudar para conseguir entender. Para isso, eu recorri a alguns sites da doutrina, da fé, do Consolador. Então, eu sugiro que vocês, ao chegarem em casa durante a semana, deem uma lidinha nessa parábola, que ela é muito simples, mas tem que queimar os neurônios para poder compreender como é que eu posso usar isso na minha vida. Então, eu mastiguei e agora eu vou contar para vocês como é que foi que eu entendi essa parábola. Mas primeiro eu vou ler. O texto é de Marcos. Ele diz o seguinte: quando saíram de Betânia, Jesus teve fome e, vendo uma figueira ao longe, foi até ela para ver se encontrava algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era época de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, perceberam que ela estava seca, sem raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha: sai daqui e vai para o mar, sem que seu coração hesite, e acreditando firmemente no que está dizendo, ele verá de fato sua ordem se cumprir. Bonitas as palavras, não é? Profundas. Só que se você começa a estudar e a tentar entender, aí, a primeira pergunta que me veio: mas será que Jesus, olhando ao longe uma figueira, não teria a capacidade de perceber que ali já não havia frutos? Será que Jesus teria a necessidade de ir até lá e perceber que não havia frutos e praguejar contra uma figueira? Vocês conseguem imaginar Jesus jogando uma praga? Não dá para imaginar isso. Nem que Jesus não tivesse esse conhecimento sobre a existência ou não de figos. E aí, se você for estudar um pouquinho, você vai entender que primeiro dão os figos e depois dão as folhas. Se Jesus olha a figueira com folhas, sinal que ele já sabia que não haveria figos. Por que Jesus precisaria ir até lá, dizendo que estava com fome? Então, olha que interessante a parábola. Se eu sou uma figueira, se cada um de nós é uma figueira, é necessário o quê? Dê frutos. Aí uma pergunta para a gente pensar: que fruto eu posso dar? Que fruto eu ainda não dei? Será que eu tenho um potencial dentro de mim e ainda não explorei, não coloquei para fora? Em tempos de crise, se é que vocês acreditam na crise, porque eu não acredito, é bom pensar nisso. Se eu não estou fazendo ainda aquilo que eu tenho guardado dentro de mim, será que eu já pulei para as folhas? Será que eu já coloquei para fora os meus frutos? Olha que interessante. E aí, eu não consigo imaginar Jesus praguejando para uma árvore que seja.
significado disso é, se você não der o fruto que você tem, todo aquele potencial que você trouxe e que ainda não explorou, vai secar. Ficará ressequido. Se a gente pensar espiritualmente, o que é que isso significa, gente? Se eu vivi inúmeras encarnações, vamos supor, 70, em cada uma delas eu aprendi alguma coisa. Trouxe todos os ensinamentos importantes para essa. Por que é que não consigo me livrar das situações em que me encontro? Porque se eu ainda estou passando por determinados problemas, eu estou de recuperação. É assim que a gente fica na escola, né? Não estudei matemática, fiquei de recuperação. Não estudei geografia, fiquei de recuperação. Mas se eu estudar, se eu entender, se eu colocar em prática, eu passo. Nem que seja com média 5. Mas eu passo. E eu não preciso ficar novamente de recuperação. Porque nós espíritas acreditamos na reencarnação. Então, se eu passar nesta prova, eu não vou ficar de recuperação nessa disciplina. Acompanharam o raciocínio? Então, se eu não colocar para fora, não fazer essa energia trabalhar a meu favor e da humanidade, eu serei esta figueira seca. Olha que interessante. E Jesus disse que ninguém coma de você nenhum fruto. E no dia seguinte, ao passarem por ali, olha Jesus, mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Então, se a gente não parar para pensar sobre isso, nós podemos correr o risco de nos tornarmos uma figueira seca, sem potencial. E aí o Evangelho vem explicar o seguinte: a figueira que secou é o símbolo das pessoas que apenas aparentam fazer o bem, mas na verdade não produzem nada de bom. A minha avó dizia assim: por fora bela viola, lembra disso? Por dentro pão bolorento. Lembra disso? Ainda bem que não sou só eu. Nós temos uma fachada, todos nós temos. Mas essa fachada não é bom nem para nós. Porque se a gente começa a refletir sobre a importância da nossa existência, a gente pode se perguntar, ao invés de acusar, denunciar e reclamar, perguntar: o que é que eu estou fazendo aqui? Qual que é o meu papel? Se eu for uma figueira, uma parreira, uma laranjeira, né, um pé de manga, o que que eu trouxe? O que que eu vim produzir aqui de bom? Que de mal a gente já sabe, né? As coisas erradas que nós fazemos, nós já sabemos. Mas o que é de bom? Porque eu duvido que vocês encontrem no Evangelho ou na própria doutrina dizendo assim: você veio para sofrer. Eu duvido que vocês encontrem. A gente vai encontrar sim, nós viemos para reparar erros, não é? Espiar. Que mais? Passar por provas, né? Mas sofrer, esse verbo não existe aqui. Existe sim um capítulo que fala do bem sofrer e do mal sofrer, não é? Que é passar pelas situações tendo a clareza de que, se eu não fiz alguma coisa equivocada nessa, foi em outra vida. Porque se Jesus, eu dou a ele o título de infinitamente justo e bom, por que é que eu estou passando por tantas dificuldades? Por que é que o Brasil está do jeito que está? Algum motivo tem que ter. E a prece que a Lucy nos presenteou no início é uma que nós deveríamos fazer todos os dias que a gente recebe pelo Zap Zap, aquelas notícias maravilhosas de política, né? Era essa oração que a gente deveria fazer naquele momento e não repassar. Porque nós espíritas sabemos que o medo é um grande inimigo.
Se vocês se lembrarem daquele livro Nosso Lar, o livro, não o filme, o livro Nosso Lar. Na época da guerra, os alto-falantes da colônia, eles diziam: não tenham medo, não tenham medo. Porque o medo lá na colônia era perigosíssimo. E era importante que nós, lá no mundo espiritual, né, os recém-desencarnados, confiassem na fé, na esperança de que tudo daria certo. Porque aqui na Terra, nós estávamos, era a época da guerra, nós estávamos passando por graves problemas, né? A guerra. Então, as pessoas do mundo, lá na colônia espiritual, eram alertadas: não tenham medo. Então, nós espíritas que sabemos que a vida continua, precisamos exercitar isso. Não passar informações que gerem o medo. Esse lado bom nós podemos exercitar. Ele continua no Evangelho: a figueira que secou é também um símbolo de todas as pessoas que têm a oportunidade de serem úteis, mas não são. Quantas vezes acontece isso na nossa vida? Você tem a oportunidade de fazer uma coisa que seja boa, que seja útil, que seja importante, você recua. Você já deve ter ouvido isso. Nós espíritas, muitas vezes, somos chamados de omissos. Porque nós não nos posicionamos diante de determinadas situações. É importante que a gente aprenda a exercitar o conhecimento teórico, as informações, os estudos que nós temos e praticar no dia a dia. Se vocês estavam assistindo à votação do impeachment da Dilma, era importante que nós emanássemos o que para Brasília? Paz, amor, compreensão. E não ficar naquela torcida exacerbada. Quantos sim, quantos não? Porque isso precisava ser regido com a mão do Evangelho, com os ensinamentos do Cristo. Ou será que a gente não acredita naquele livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho? Ou aquele livro não fez ressonância na nossa vida? Se nós confiamos nisso, nós somos cristãos, espíritas e que queremos que o melhor se dê para o nosso país. Então, em todas as nossas orações, fecha o olho, foca Brasília e manda luz. É isso que nós espíritas podemos fazer, emanando energia boa, pedindo que os bons espíritos guiem. Não importa se é desse partido ou é do outro, não é nosso país. Que o melhor se dê. Então, se eu posso fazer o bem, quando eu não posso, olha a responsabilidade. Posso ser essa figueira. E aí, o que ele continua? Eu vou pular o trecho que eu acho mais importante e vou deixar para o final. Ele vai para o item dos médiuns. Para que nós somos médiuns? Qual é a utilidade de sermos médiuns em pleno século XXI? Será que a gente já não tem todas as informações necessárias? A gente tem internet, né? Tem Google, tem Zap, tem mil e umas, tem Instagram, tem um monte de coisa. A gente não tem tecnologia suficiente para saber de tudo. Será que os espíritos não podem vir, né? Pessoal, Facebook do mundo espiritual, né? Já chegavam as informações. Minha família no Facebook, já pensou? Minha família do lado espiritual no Facebook, já pensou? Um dia vai ter, gente, daqui a uns 30 anos. Não sei se vocês já ouviram falar em transcomunicação. Né? Tem gente, o nome fortíssimo é Sônia Rinaldi, faz experiências com computador, com rádio, com a televisão e recebe informações do outro lado. Chique. Pensou? Você chega em casa, a televisão liga sozinha e a sua mãe fala: meu filho, presta atenção. Já pensou? Um dia vai ser assim, vai ter um dia, horário marcado. Igual a gente fala pelo Skype, né? Com um parente que está lá nos Estados Unidos, no Japão. No futuro vai ser assim. Vocês vão dormir com a luz acesa essa noite, né? Mas é verdade. Lá evolui e depois evolui do lado de cá. Então, a comunicação entre os vivos
dos dois lados, ela já se dá. Por isso que ainda existem médiuns, das inúmeras formas, nas inúmeras religiões. E aí, para falar sobre isso, eu queria lembrar que agora, dia 15, domingo, foi dia de Pentecostes, não foi? Católicos? Pentecostes. O que foi o evento de Pentecostes? Quem lembra? O Espírito Santo, que os católicos chamam, não é? Ele veio e várias pessoas começaram a falar em línguas. O que eles eram, gente? Médiuns. Que de repente começaram a falar em várias línguas que eles desconheciam. E por que isso foi importante? Porque existiam povos de inúmeras nações que ouviram na sua língua, olha que importante, o ensinamento do Cristo. Olha que importante. Às vezes, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, pelo menos pela televisão, aqueles congressos internacionais. Então tem gente da Índia, da Rússia, né, do Japão, e tem alguém que traduz, tradução simultânea. O evento de Pentecostes foi isso. Todos eles receberam a informação e cada um falou no idioma que não conhecia, porque tinha alguém naquela língua que compreendia e que poderia desta forma, lembra, aquela época, para noticiar as boas-vindas e os ensinamentos do Cristo. Olha que lindo isso! Naquela época. E hoje, por que é que nós precisamos dos médiuns? Porque ainda é necessário a conversa com o mundo espiritual. E não importa se você é espírita, católico, evangélico, budista, não importa. Essa comunicação se dará. Seja em sonho. Quem aqui nunca sonhou com um ente querido, falecido? Não é? Sonhos bons, sonhos não bons. Mas foram sonhos. Nós estávamos lá dobrados e o Espírito estava lá no mundo espiritual. Então, quando nós recebemos o passe, quem é beneficiado é o Espírito, né? Por intermédio do perispírito. Não é a carne. Então, esse contato com o mundo espiritual é necessário hoje sim, em todas as crenças. Mas se a outra crença não acredita em médium, a espiritualidade muda de alguma forma? Claro que não. Se a gente parar para pensar que as colônias, essa foi uma das primeiras coisas que eu aprendi na doutrina e que foi muito importante, eu lembro até hoje. Ou melhor, eu jamais esqueci. O mundo espiritual ele foi construído por espíritos e não por espíritas. Olha que interessante. Qualquer pessoa de qualquer crença, até os materialistas, são amparados no mundo espiritual porque há espíritos, amigos do lado de lá. Então, o mundo espiritual e o mundo dos encarnados necessita ainda dos médiuns. E o que é que acontece? Muitas vezes nós não praticamos, não somos médiuns úteis, não somos os trabalhadores que necessitam, que têm esse poder entre aspas, dessa comunicação acontecer. Porque quem é médium vem com habilidades, seja na garganta, seja no cérebro, para que isso se dê, para que a comunicação aconteça. Quem recebe intuição, pensamento, escuta seu nome no meio da rua, passa mal diante das pessoas, sente arrepio em determinados lugares. É toda essa sensibilidade que está sendo colocada à prova e mostrando, olha, existe algo além dessa mesa aqui, dessas cadeiras aqui. E aí, eu deixei para o final para falar sobre o trecho mais importante, a meu ver, desta parábola, que é quando Jesus diz. E aí, eu vou pedir para vocês prestarem atenção no tempo verbal dessas frases e na forma como Jesus diz. Prestem atenção. Tenham
fé em Deus. É uma ordem, não é? Em verdade, eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha, saia daqui. É outra ordem, não é? Saia daqui e vai para o mar. Outra ordem. Sem que seu coração hesite, ou seja, sem nenhuma dúvida. E acreditando firmemente no que está dizendo, ele verá de fato, sua ordem se cumprir. Vejam que impressionante. Jesus, neste trecho, ele não diz peça, ele diz ordene. Ordene sem hesitar, ordene sem titubear, confie. A única coisa que ele pede é: tenha fé em Deus. Isso aqui é revolucionário, é moderno demais para ter sido escrito naquela época. Quem aí de vocês já leu alguma coisa sobre física quântica? Tá aqui. Quando você se refere à sua vida, à sua felicidade, ao poder que você tem em relação a você, você percebe que, essa simples frase, tenham fé em Deus, é o quê? É confiar, acreditar e ordenar. Não é implorar nem solicitar, é afirmar. Percebam como é diferente. Sou tão feliz. Sou tão feliz. Sou tão feliz. Tá acreditando? Sou tão feliz. Eu sou feliz. Eu tenho saúde. Eu posso espalhar o bem aonde quer que eu vá. Até me emociona. Eu sou luz. Gente, isso é um poder, não é? Isso é um poder que eu tenho de transformar a minha vida. Eu sou saudável. Mas sabe como é que a gente acorda? Ai, meu Deus, amanhã é terça-feira. Ai, meu Deus, que horror. A faxineira não veio, eu vou ter que... Não é assim? Quando eu acordo de manhã e eu olho para o espelho e falo, quanta ruga, meu Deus. Olha o que eu estou dizendo para o meu cérebro. Então eu ponho assim, igual a minha faxineira explicou lá, põe a cola, a conta na geladeira. Né? Você não tem o dinheiro para pagar, mas você põe a conta lá. Para quê? Já falei isso aqui, mas o camarada recebe o salário e fala, ô mixaria, isso não vai dar para nada. Olha a energia que eu coloco. Presta atenção, gente, eu não estou pedindo loucura nem nada além do que é possível. Por isso que eu deixei para o final. Isso aqui é pura confiança em Deus. Confiança em que o melhor se dará. Confiança em que é possível acreditar. Confiança em que eu posso sair daqui energizado, poderoso, para fazer a minha vida fazer a diferença. Ah, mas eu acho que eu vou tomar um passe. Acho que eu preciso do passe. Ok, você precisa do passe. Mas na hora do passe, pede a energia que você precisa. Estou desanimadinho, quero ânimo, quero olhar minha vida de frente, sair daqui feliz, disposto. Ai, Ruga, é fácil falar que você não sabe os problemas que eu tenho. Problema seu, filho.
Porque quando a gente programou a reencarnação, a gente veio munido de força e de uma equipe espiritual para a gente pedir. Aí, o que é que a gente fala? Ai, tô cheia de obsessores. Sabe tirar esses obsessores daqui? Você pode estar cheio de obsessor sim, eu também posso estar. Mas será que os meus bons exemplos não podem interferir neles? Será que os bons exemplos que os bons espíritos me dão, eu escuto? Ou eu só escuto desse lado aqui, que me atrapalha? Presta atenção. Se a gente reclama, é porque a gente está em frequência muito baixa. Ah, mas a minha vida, problema seu. Você veio com informação suficiente, com proteção espiritual suficiente para ser feliz, para se dar bem. Agora, se vocês forem ler o Evangelho, para encerrar, né, que eu já falei muito, os maiores problemas do mundo é o egoísmo e qual? Orgulho. Por que são os nossos obsessores de estimação? O orgulho e o egoísmo. Porque a gente não abre a mão deles. Presta atenção. Eu quero ser tratada hoje, do jeito que eu quero, e quero que aconteça tal coisa na minha vida. Porque se não acontecer, aquela casa espírita não é boa. Será que eu preciso sofrer quanto? Teimar quanto para me melhorar? E se eu confiar? Se eu ler esse trecho da montanha e confiar? Porque, gente, Jesus não está falando, pede para a Serra do Mar pular no mar. Ele não está falando isso. Ele não está falando para acabar a Anchieta e imigrantes e a montanha cair aqui. Ele não está dizendo isso. Qual é a minha maior montanha? É aquilo que está aqui em mim. Que cada um de vocês vai descobrir o que é que tem que te impede de crescer, que te impede de ser melhor, que te impede de ser rico, saudável, bonito, feliz. Porque tem gente que é rico, saudável, bonito e é infeliz. Impossível. É verdade. Porque se eu estou infeliz dentro de mim, tenha o que eu tiver do lado de fora. Não me faz feliz porque a felicidade está aqui. Então, pensa assim. Saiamos nós todos hoje daqui, crendo, confiando de que somos felizes, prósperos, saudáveis, calmos, equilibrados, tolerantes, corajosos. Porque vou dizer uma coisa para vocês. É preciso coragem para ser feliz. Vou repetir. É preciso coragem para ser feliz. A grande maioria de nós está assim, pode parar mesmo? Acomodado, encostado, seja lá no que for, e não tem coragem de tomar o prumo e mudar a sua própria vida. A grande maioria de nós pensa mais no outro, no sentido negativo, cuidando da vida do outro, se preocupando com a vida do outro, fazendo fofoca com a vida do outro, achando defeito na vida do outro, do que pensando na sua própria vida, tentando se melhorar, se corrigir, se livrar dos maus hábitos. Então, a gente pode sair daqui, porque não sou eu que estou falando. Como eu disse, eu estudei. Mas saiam daqui munidos dessa força, dessa coragem, dessa disposição. Porque é justamente isso que Jesus fala. Tenham fé em Deus. Ponto. Podia parar por ali. Mas ele ainda nos dá
uma informação a mais. Se você disser acreditando, sem hesitar, 1 segundo, aquilo se dará. Podemos fazer essa lição de casa? Sim? Sim? Sim. Sim para todos? Sim. Sim? Os que estão dormindo, sim também? Ah! Eu desejo uma excelente semana para vocês. Que Deus ilumine muito e que vocês façam. Simples. Só confiar. Não é facinho?